Olá, eu sou Silvia Garcia, o programa Manchetes Online está começando. E estas são as nossas notícias de hoje. 87% são a favor da redução da maioridade penal, diz Datafolha. Debate sobre redução da idade penal deixa jovens internos apreensivos. Redução da maioridade penal é inconveniente, diz ministro do STF. E para discutir estas notícias, nós convidamos o psicólogo Dr. Jacob Goldberg e o deputado Coronel Camilo, do PSD. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Manchetes Online de hoje. E antes de começar a conversa com vocês, já vamos para a primeira tela aqui. Esse assunto dá o que falar. 87% são a favor da redução da maioridade penal, diz Datafolha. Ao todo, 87% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira, dia 15 de abril. Contrários à mudança são 11%, indiferentes 1%. E não souberam responder, 1% também. O assunto está em discussão no Congresso Nacional. Uma proposta de emenda à Constituição, PEC, já recebeu autorização para tramitar e será analisada por uma comissão especial da Câmara. Se aprovado, o texto ainda terá de passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado. Assunto delicado, mas com um número que cresce aos olhos. 87% dos brasileiros são a favor da maioridade penal. Doutor Jacob, o que isso significa? Isso é bom? Isso é ruim? Bom, isso significa, em primeiro lugar, a constatação da atitude da sociedade em relação à violência disseminada. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de participar da CPI da violência urbana no Senado. E naquela ocasião nós tínhamos organizado uma pesquisa em todo o país, e era sobre isso que eu fui convidado a fazer o depoimento, da gravidade da condição do jovem brasileiro. O jornal Estado de São Paulo, na época, reservou vários números para essa matéria. Inclusive, o Luiz Fernando Imediato publicou um livro chamado Geração Abandonada, que tratava dessa questão. Por sinal, Luiz Fernando ganhou o prêmio Rei da Espanha com esse trabalho em cima da pesquisa que nós fizemos a nível nacional. E o que a gente constatou, basicamente, foi isso aí deve ter mais ou menos uns 10 anos atrás. O que nós constatamos naquela ocasião era uma condição de indigência absoluta da juventude. Quer dizer, o jovem brasileiro completamente despreparado para o exercício da cidadania. Nós somos um dos países do mundo em que existe um mínimo, absolutamente um mínimo, não, eu estou colocando muito mal, não é que existe, inexiste uma arquitetura, por exemplo, de esporte, de cultura, de arte para o jovem. Os países do primeiro mundo investem pesadamente no jovem. O que é que significa investir pesadamente? É mobilizar o talento e o vigor do jovem. Essa energia, né? Essa energia que é a maior riqueza Latente. da nação. Nós sabemos, e a gente observa, e isso já de 10 a 15 anos para trás, que nós fizemos a pesquisa, uma condição absoluta de abandono, desamparo, indigência desse jovem. Ele é muito mal preparado. Alguém pode dizer, não, mas a escola aumentou o acesso à escola. Nós sabemos a deficiência que é do sistema escolar, do sistema de saúde, dos processos educacionais. E o que é que resta para o jovem? Por exemplo, uma atividade ligada à chamada música popular, que é quase uma apologia à boçalidade, ao machismo desenfreado, no limiar do crime. Quer dizer, o jovem já é preparado no sentido da violência.
Quer dizer, existe todo... De exaltar esses valores. De exaltar esses valores. O traficante, o funk, o MC... Exatamente. Então, o que é que acontece? No depoimento eu falava do que eu chamo de microviolência. A macroviolência, o crime propriamente dito, é já a etapa final de um processo. Uhum. Mas o menino que vai para a escola, desrespeita o professor, tem uma má conduta, tem péssimos exemplos em casa, é cativo do uso da droga. Quer dizer, eu acho que é preciso ver e perceber a contextualização. Porque um resultado de pesquisa dessa me parece às vezes assim. Você imagina se alguém fizer uma pesquisa, você é a favor do crime? Bom, o resultado da pesquisa vai ser 100% contra o crime, não é? A não ser os criminosos, né? Mas os demais cidadãos, não é? Sim. E nós vivemos uma situação absoluta de insegurança. O Brasil é um dos países mais inseguros do mundo. Quer dizer, você transita... Não é à toa. Como? Mas não é à toa. Não é... Não é da nossa cabeça, né, essa insegurança. Não, não é fantasia. Não. Não, não é fantasia, Realmente é realidade. É realidade. Quer dizer, nós temos aqui zonas de criminalidade que são absolutas. Então, me parece que a discussão deveria ser, é a minha opinião, relativizada e contextualizada. Por exemplo, crime hediondo. É claro que o jovem que comete o crime hediondo, e aí já fica até difícil classificá-lo como jovem, não é mais nem questão de faixa etária. É um criminoso, é um bandido, é um criminoso que terá que ser punido na proporção da gravidade do crime. Isso não tem a ver com a idade. Eu me lembro que eu acompanhei há um tempo atrás um crime terrível, foi até num outro programa aí que... Champinha, não? O Champinha. Bendito Champinha. Quer dizer, poucas vezes, uma das primeiras aulas que eu dei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo sobre psicologia criminal foi a respeito de um crime de horror descrito, narrado, criticado pelo Foucault. Mas o que o Champinha fez, nos mínimos detalhes, foi de uma barbaridade. Quer dizer, não dá. Aí inclusive, é questão de se discutir o significado do sistema prisional brasileiro. Aí vai para o outro lado. O deputado só está ali rindo. O que o senhor acha disso tudo, deputado? Bom, dessa manchete, dessa condução do pensamento do doutor Jacobson? Nós precisamos entender duas coisas. É muito importante eu analisar as causas que levam aos fatos que estão acontecendo hoje e investir nessas causas para que eu as supere. E é um fenômeno de hoje? Não é de hoje, não é de hoje, isso que eu queria falar. Esses 87, hoje é 80%. E o ano passado era 93% pelo Datafolha, né? Já chegou a mais isso daí. Ou seja, a população, ela está... Essa insegurança que nós estamos vendo aí, o que está acontecendo? Ela está nas ruas, né? E nós ainda, eu como policial que fui, comandante da PM, a gente lida com a consequência, infelizmente. É o resultado. Tudo bem, eu entendo que o jovem, coitadinho, mas e os milhares de jovens que também são pobres, que também ficaram na rua e nem por isso foram para o lado do crime? Para o lado do crime. Tá? E outra, infelizmente, por ele não ter uma boa educação, por ele não ter família, etc., não lhe dá o direito de tirar a vida do meu filho, de estuprar minha filha. Então, são duas coisas que precisam ser avaliadas. Concordo que nós temos que trabalhar na causa, não tenha dúvida nenhuma. Também sou a favor aí de que nós temos que criar espaço para os jovens, nós temos que fortalecer aí a nossa educação. Aliás, a educação é a solução para tudo isso, na minha opinião. Agora, uma realidade que nós enfrentamos hoje, professor, eu como comandante de polícia, nos 3 anos em que eu tive no comando, a média de prisão em flagrante delito era de 120 mil pessoas por ano. Em torno de 36 a 40 mil eram apreensões de menores, e não eram por crimes menores, eram crimes graves, de roubo, de latrocínio, de homicídio, de estupro, praticados por menores, que não se chama prisão, né, é a apreensão. E mais uma coisa que eu gostaria de colocar nesse caldo aí para a gente discutir, né? Hoje reina o sentimento de impunidade, né? A pior coisa que nós temos hoje, que leva a essa insegurança que a gente tem, é a impunidade, tá? Porque a punição do menor, na verdade, ele não serve só para ele, né? Ele serve, na realidade, ele tem outras questões, né? Ele tem
a punição para ele mesmo. E aqui vai um recado, né, para os nossos, para quem estiver nos assistindo, para os nossos administradores aí da área penitenciária, para os nossos professores, inclusive, cadeia, nós devemos nos preocupar com ressocialização, com reeducação, sim, mas é segundo plano. Cadeia no primeiro plano é punição. Nós vamos votar no país a certeza da punição. Quando a gente tem um filho pequeno, se a gente deixar ele fazer o que ele quiser, quando ele chegar maior, a gente não vai controlá-lo mais, ele vai virar um criminoso, ou vai ser um infrator, ou pelo menos vai dar muito problema para a sociedade. Então eu tenho que colocar limites. E o que acontece quando a gente faz a apreensão do menor é isso. Discordo do professor num ponto. Não são só nos crimes hediondos. Já se provou no mundo que eu tenho que trabalhar os pequenos delitos. Porque senão ele vai fazer o pequeno e vai migrar para o grande. Eles crescem. Então, veja o caso de tolerância zero, lá do Giuliani de Nova York, do William Bratton, que não pegou só caso de polícia, pegou caso de comportamento. Pessoa urinando, jogando papel no chão, ou seja, pegou tolerância zero para tudo. Né? A criminalidade caiu 82% lá. Ou seja, nós temos que investir pesado, sim, na educação, temos que ir por esse mundo de trabalhar nas causas. Mas eu, como policial, o que eu faço hoje com a consequência? Com o menor que está na rua matando. Então, o que nós precisamos? Tirar esse menor de circulação, principalmente os hediondos, né? Agora, os que cometem pequenos delitos têm que sentir a punição. Por que estão com medo de ir para o presídio agora? Falando nisso, deputado, não cortando o senhor, mas cortando, eu já quero entrar na próxima tela, que tem a ver exatamente com essa última frase que o senhor disse. Debate sobre redução da idade penal deixa jovens internos apreensivos. Ai, ai, ai. As discussões de uma comissão especial da Câmara dos Deputados em Brasília chegaram ao pátio da Fundação Casa, antiga FEBEM, de Osasco, na Grande São Paulo. Os jovens internos, na maioria de 16 a 18 anos, estão tensos diante da eventual redução da maioridade penal. Que tensão é essa, deputado? Eu vou continuar no senhor, depois eu vou para o senhor, professor. Então, mas por que estão tensos? Por que eles estão tensos? Tá. Sabe, antes quem estaria... É melhor eles tensam do que as mães de famílias que estão tensos porque eles podem sair antes da hora e voltar a cometer o delito. Eles estão tensos por quê? Porque eles estão sentindo que vai ter punidade agora. Voltamos à questão da impunidade. Né? Tem que haver punição para impor limites. E outra, voltando aqui que a gente estava falando, punição para ele é importante, para ele sentir que não deve fazer isso. É uma proteção para a sociedade, para que ele não volte. Veja o caso do Champinha. Apesar que o Champinha é um caso do Ari Friedenbach, é um caso à parte. O dele é pontual e é psicopata. Além de ser menor na época, era menor, é um psicopata. Mas tem o caso, então, de servir, de proteger a sociedade e o mais importante de tudo, que é dar o exemplo para os próximos. Não faz que você pode correr o risco de ser preso. Nós temos que, quando alguém for cometer um delito, como acontece na maioria dos países, ele tem que ter o receio de ser pego. Esse jovem que está na Fundação Casa é galho quebrado para uma maioria deles. Comete homicídio. Dificilmente, por um crime hediondo, de homicídio, um menino fique aí, um jovem fique nessa casa por 3 anos. Normalmente, pelo bom comportamento, ele acaba saindo antes. E tudo bem, temos problema no sistema penitenciário, não tem vaga? Não é por causa de um problema que eu vou deixar de fazer a missão. Ou seja, eu deixo ele na sociedade, roubando, praticando furto, praticando delito, porque eu não tenho espaço lá? Né? Então, é diferente. Nós temos que resolver todos, mas não deixar de fazer o que tem que ser feito. Professor, o medo não é o que limita o homem? É o que não me deixa morrer, me jogar de uma altura de 10 andares ou de apontar uma arma? Esses jovens estão sem medo, é isso? E agora parece aí que nesse lugar aqui em Osasco está começando a ter uma reação de acho que a gente pode se dar mal? Não é só o medo que limita. O medo é um limitante. Mas, além do medo, o que limita de maneira madura, profunda e ética é a consciência. E há alguns anos atrás eu fui convidado para fazer uma conferência no quartel-general da Polícia Militar. Eu estive lá e relatei uma experiência pessoal. Durante alguns anos, isso foi mais ou menos na faixa de 1960. Eu fui comandante da 1ª Companhia de Fuzileiros do 4º Regimento de Infantaria, em Quitaúna. E, na ocasião, eu fui convidado pelo coronel Zerbini para fazer um trabalho de serviço social, que depois eu apresentei na PUC. E uma das experiências que eu creio que foi muito interessante era a de tentar
no chamado xadrez de guerra, que era para onde os soldados que cometiam crimes eram recolhidos, era tentar compreender as condições de família desses soldados. Eu acredito que a sociedade tem o direito, e não só o direito, eu acho que tem mais ainda, tem o dever de resistir à bandidagem. Sem dúvida. Não é possível permitir um país que degenera, se degrada e permite a impunidade, e aí eu não sei talvez qual a opinião do deputado, mas eu acho que a impunidade ela não pode se alastrar da maneira que ela vem se alastrando na sociedade brasileira, desde o criminoso de colarinho branco, porque é muito importante. Uma outra palestra que eu fiz na Procuradoria-Geral era a respeito da convicção do criminoso de receber uma pena que seja proporcional ao crime que ele comete. Porque senão, se você, é a minha opinião, se você condena, principalmente um sujeito jovem, né? E ele não tem um processo de reeducação, de ressocialização, você não pode devolvê-lo para a sociedade. Nem 1, 2, 3, 5, nem 30 anos. Porque você o devolve muito mais revoltado do que quando ele foi preso. Ele tem que ter consciência de que ele está sendo punido por ter cometido um ato contra a condição humana. Mas não posso deixá-lo de colocar na cadeia, não, mas se ele cometeu o delito. Não, eu acho que não só deve ser colocado na cadeia, como, por exemplo, ali no quartel, uma das sugestões que eu apresentei foi a chamada laborterapia. O sujeito é preso e tem que trabalhar. Concordo com o senhor. Porque não pode ficar ocioso lá dentro. Não pode ficar ocioso. E não dá para misturar os presos com os crimes que cometeram, né? Porque daí a gente põe um que cometeu um latrocínio com outro que foi pego, enfim, era comparsa só num assalto. Tá tudo na mesma panela ali misturado, né? Você fala, ali é uma bela escola para o mal, né? A solução para o sistema penitenciário, eu vejo, né? Hoje nós temos, nós deveríamos ter só em São Paulo o dobro de presídios que nós temos, só em São Paulo. Quanto nós temos? Hoje nós temos, mais ou menos em São Paulo, uns 300, 400 mil presos, eu não lembro. Na última estatística, quando eu estava no comando, no Brasil crescer, todo era 700, 800 mil. São Paulo tinha quase a metade de todo o país, porque a polícia em São Paulo é uma das que mais encarcera, não tem dúvida nenhuma. E não é à toa, não é por crime, não é porque roubou a bala do vizinho. A maioria das coisas são coisas sérias e a maioria são crimes contra o patrimônio, que são roubos. Bom, mas só voltando ao sistema penitenciário, concordo plenamente, nós precisamos dividir, nós precisamos, não dá para eu pegar um jovem e colocar junto com os outros. A única coisa que mas tem que colocar na cadeia. Mas tem que colocar na cadeia, né? E ainda eu reforço aquele ponto, seja por um crime pequeno, seja por um crime grande, é lógico. Agora, uma coisa importante também, a punição não necessariamente é encarceramento. Eu tenho uma série de penas alternativas, exceto cesta básica, hein? Os nossos magistrados aí, essa não cesta cola. Básica é galho quebrado. Para o criminoso, porque se ele precisar pagar a cesta básica, ele vai lá e vai roubar para pagar a cesta básica. O empresário não faz diferença, paga a cesta básica aí, tá bom. Então nós precisamos dar pena, por exemplo, em vez de condenar uma cesta básica, é um problema de droga, faz esse criminoso trabalhar dentro do hospital que atende drogado e fiscalizado. Agora um ponto que eu concordo aqui muito com o nosso professor, o preso ele tem que trabalhar. Não precisamos explorá-lo, mas tem países, se eu não me engano, a Suécia... Ele pode estudar também. Pode estudar também, deve. Aliás, deve. Exatamente. Isso mesmo. Agora, tem um país, não me lembro agora, ano passado, acho que é a Suécia, que o preso tem que pagar $50 aí pela sua estadia dentro por dia dentro do presídio. Tem que pagar para ficar no presídio. Aqui não. Aqui um preso em São Paulo está na faixa de R$1.500 a R$2.000. No presídio federal chega perto dos R$3.000. Eu ainda dou para ele a bolsa reclusão para a família, a família não tem problema, a família não é um problema, mas também o nosso trabalhador comum não tem isso. Mas não é. Ainda dou um monte de regalias para esse preso. Primeiro é o seguinte, condeno ele a 70, falo pela lei que ele só vai ficar 30, com o sexto ele está no semiaberto, que não existe, praticamente ele está livre, a maioria dos... Para que lei? Segundo, eu dou para ele 4 ou 5 saídas temporárias por ano.
Pessoal, comandei a polícia lá de novo. Não 20 funciona. a 25 mil presos são colocados em liberdade para o Dia das Mães, muito não tem mães, para finados, Natal, Páscoa, 4 a 5% não volta. Resultado, 15 a 19 mil procurados, recapturados por ano, mais de 1.000 por mês. É um retrabalho da polícia. Fora isso, saída temporária, progressão de pena. Alguns países, a progressão de pena começa com 2/3 da pena cumprida. Aqui 1/6. E a coisa que a gente inventa aqui no Brasil, que nem na lei tá, né? Visita íntima, que mais? Televisão, em alguns lugares, celulares. É bom ser prisão, pessoal. Prisão, volto a falar ao início da conversa. Prisão é punição. Por isso que eu vejo a punição, volto a falar, não precisa ser um encarceramento, mas precisa ser o mais célere possível e tem que ser uma punição. Ele tem que entender que ele está sendo punido por um ato irregular que ele fez contra a nossa sociedade. Pode até ser, se pichou, pode ser até ter que pegar um baldinho e ir lá e limpar o que ele fez, não importa. O que não pode fazer é como acontece agora, um jovem vai na Paulista, quebra a vidraça lá numa manifestação e não acontece nada, daqui a pouco ele vai quebrar de novo, daqui a pouco ele está agredindo uma pessoa, daqui a pouco ele, como quase fizeram com o coronel da PM lá no Parque Dom Pedro, que quase lincharam o coronel lá. Então, assim, precisamos cercear e, na minha visão, começar dos pequenos delitos. Ponto comum. Eu vou cortar o senhor aqui, porque a gente vai continuar nesse assunto. Eu já chego aqui no senhor, professor. Na nossa próxima tela, mais um pouquinho ainda sobre maioridade penal. Na Folha de São Paulo saiu que a redução da maioridade penal é inconveniente, diz o ministro do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta terça-feira, dia 14, que não vê inconstitucionalidade em uma eventual decisão do Congresso de alterar a Constituição para reduzir a maioridade penal. O ministro, no entanto, afirmou que considera a medida inconveniente, tendo em vista os cenários prisional e econômico do país. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. É uma opinião justa, a do nosso ministro? Eu acho, continuando, como você disse, na exposição do deputado, quando ele insiste na questão da punição dos pequenos delitos, eu acredito que esta é uma das alavancagens para deslocar a discussão no sentido de aprofundarmos uma mudança de mentalidade. Na realidade, uma das teses que eu tenho defendido é que a agressividade na sociedade é o vestibular do crime. O sujeito que é grosseiro, que é boçal, que não se comporta corretamente, que acha que pode tudo, esse sujeito já está no limiar do crime. Quer dizer, um passo só adiante para ele cometer o crime. Então, nesse aspecto, o álcool, a droga, o próprio movimento de trânsito, não é? Não sei qual a opinião de vocês, mas às vezes eu estou andando de automóvel por aí e de repente você percebe o sujeito fazendo uma manobra pérfida. O que é uma manobra pérfida? O sujeito, de propósito, ele tira uma fina. Eu fiz um trabalho uns anos atrás, fui convidado pela CET, quando houve aquele caso do taxista que matou o Marronzinho. Lembro. Lembra? Logo que saiu a polícia militar, entrou os agentes. Exatamente. Aí a CET me convidou, eu fiz um trabalho foi um trabalho, inclusive, inédito internacionalmente, porque eu fiz um trabalho com quase 1.000 pessoas. E qual era o trabalho? Eles estavam com medo da reação da sociedade. Isso não pode acontecer. A polícia não pode ter medo, o Marronzinho não pode ter medo de prender ou de do bandido, do indivíduo na rua. Quer dizer, a noção, na minha opinião, a noção de respeito, de cidadania, de civilidade, ela é fundamental. Concordo plenamente. Quer dizer, o sujeito que é bem educado, e aliás, o senhor colocou bem quando o senhor falou de que o fato do indivíduo ser pobre não significa que obrigatoriamente... Ele tem o direito de... Não, não, e não é isso que vai criar o melting pot, não é isso que vai criar o criminoso. Algumas das pessoas mais extraordinárias que passaram pela minha vida
eram as pessoas mais pobres da sociedade. Generosas, a maioria esmagadora. Sim. Quer dizer, quantas vezes eu observei, por exemplo, em um hospital, e eu faço sempre questão de ressaltar isso, os enfermeiros, verdadeiros anjos, que não têm a posição melhorada do médico, é mais humilde, mas é ele que segura na mão do paciente, porque ele se identifica com a pobreza, com a dor, com o sofrimento. Então eu concordo inteiramente que o fato não é uma justificativa, absolutamente não é uma justificativa, mas é uma tentativa de transformar a sociedade. Eu não tenho essa forma maniqueísta e simplista de imaginar que basta você redistribuir a riqueza para todo mundo virar anjinho. Não é bem assim. Se fosse dessa maneira, os Estados Unidos seria um país que praticamente não teria crime, quando na realidade o índice de criminalidade nos Estados Unidos é muito mais alto do que países muito pobres. Muito mais alto do que muitas cidades, nossas cidades lá. Muito bem posto. Mais de 2 milhões de presos lá. 2 milhões de presos. Ó, vou colocar aqui a entrevista para um repórter da matéria falando que os jovens infratores aí estão realmente com medos, aí amedrontados. Um menor infrator, que a gente não revela o nome aqui, de 16 anos de idade, ele afirma categoricamente que a maioria aqui dentro da Fundação Casa rouba porque precisa. A maioria aqui dentro da Fundação Casa rouba porque precisa. Ele está justificando. Sem estatística, tá? Pela experiência policial. Não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. A maioria não rouba porque precisa. A maioria rouba por consumismo e por ostentação. Ele então, vai atrás do consumismo. Celular, eu preciso de um... Então, não precisa. Ninguém rouba um celular porque precisa. Ninguém rouba uma bicicleta porque está morrendo de fome. Eles não vão tá, o cara que precisa, ele vai lá roubar manteiga, vai roubar pão, vai roubar carne. Ele não vai roubar celular. Então, isso aí já cai por água abaixo sem pesquisa científica, né? Segundo, né? Existem uma grande parte deles aí, e a própria reportagem mais para frente diz, rouba por quê? Pela adrenalina, né? Ele rouba para quê? Para sentir aquele momento lá. Mas eu gostaria só de ressaltar um ponto que o nosso professor falou, que é a cidadania. Né? Ou seja, o exercício da cidadania, né? E aí voltamos à escola, não a escola, não a universidade. A formação nossa. Os 6 anos lá do fundamental, que era o antigo primário, que nós tínhamos a figura da normalista, né? Aquele que pega na mão, né? Aquele que está ensinando a criança lá em casa, a formar, na escola, a formar a personalidade, né? A formar o caráter, a internalizar valores. Nós somos de valores. O jovem hoje mata, lógico, porque não tem valor. Não dá, ele fez, tem que responder na minha visão. Agora nós temos que trabalhar lá na escola, na causa. Exercício de cidadania, né? De respeito, né? Respeitar quem? Respeitar o professor, respeitar o policial, respeitar o prefeito, né? E o inverso é verdadeiro, né? Quando eu tenho um prefeito que sobe num carro de som, numa das maiores cidades da América Latina e instiga um movimento social aí para cima da Câmara Municipal, eu não posso ter um administrador público que está agindo corretamente. Ele está incentivando, desculpe, mas está incentivando a infração da lei, ou seja, ele está dizendo que é isso mesmo. Quando eu tenho aí um prefeito, como aqui, infelizmente, aqui na cidade de São Paulo, que protege os invasores, que pega a terra que foi invadida, no caso a Copa do Povo lá na Zona Leste, né? E diz para eles, olha, é assim mesmo, esse pessoal vai aumentar e vão dar um jeito de construir casas para esses que invadiram, né? Quando eu recebo, né, com tapete vermelho, um invasor profissional, como foi feito pela Prefeitura de São Paulo, como foi feito, infelizmente, pelo nosso governo do Estado também, que hoje é, inclusive, articulista da Folha, o menino, ou seja, não pode. Esse rapaz foi responsável pela invasão de Pinheirinhos. Que imagem eu estou dando para o jovem? Que imagem eu estou dando para o jovem? Quando eu estou falando para ele o seguinte, olha, pode fazer porque o caminho é esse, então não pode. Eu tenho que dar, o administrador público ele tem que dar o exemplo. Sinto muito, ele não pode tomar determinadas atitudes. Ele se propôs a ser prefeito, governador do estado, presidente da República, ele tem que dar o exemplo, tá? Então, só para voltar, temos que trabalhar bastante nos valores, na internalização de valores, no respeito às pessoas. E o respeito é simples assim, o meu direito acaba onde começa o do outro, ponto. É por aí. Com essa frase aqui, que infelizmente nosso tempo acabou, que eu encerro o programa Manchetes Online de hoje, agradecendo a presença de vocês, do professor, do deputado aqui, e esse assunto não vai parar.
Esse assunto só está começando aí, o problema da maioridade penal. A gente vai ficando por aqui, o Manchetes Online termina agora. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.